Então, a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Então, a primeira aula ela foi gravada, ela está disponível aí no Moodle para vocês. E com esse retorno, né, houve uma redução, né, do número de aulas aí. Então, a gente vai dar uma compactada na parte da virologia. E as aulas, então, na terça-feira, elas serão gravadas, né? Serão ministradas pelo Moodle. E aí a gente tem a possibilidade de gravar a aula também, deixar disponível essa gravação. E às quintas-feiras a aula é presencial, porque nós temos a prática, né? Tá bem? Então é importante que todos assistam a primeira aula lá para que os conceitos, né, no qual a gente falou sobre a definição de vírus, a estrutura de vírus, né, as etapas da replicação, os tipos de genoma. Esses conceitos eles são muito importantes para a gente entender, né, a sequência da disciplina. E, eventualmente, se ficar alguma dúvida, a gente pode conversar, né, durante a aula presencial, na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, a nossa aula vai ser na sala 502, correto? Então, hoje a gente vai falar sobre genética viral, né? Então, basicamente, as mutações, né, que acontecem nos genomas virais e que têm um reflexo, né, na clínica médica. Então, o objetivo é ver, então, como que esses processos de mutação pontuais, recombinação e rearranjo refletem, então, na clínica médica. Bom, os vírus, eles são muito utilizados para estudo de genética viral. Todos estão conseguindo acompanhar aí a aula? Tá tudo bem aí? Qualquer coisa, alguém me informa se tiver algum problema aí, tá? Então, os vírus, eles se replicam rapidamente, geram uma grande progênie viral, e isso aumenta a chance de acontecer mutações em período curto de tempo. Então, consequentemente, muito do que se conhece sobre genética está baseado no estudo de vírus, porque você consegue, em pouco tempo, né, analisar, então, o reflexo dessas mutações na progênie viral. Outra questão importante é que os vírus eles sempre replicam, né, no ambiente hostil. Eles têm que atravessar todas as barreiras aí do nosso sistema imune, né, desde barreiras inespecíficas, como, por exemplo, a nossa pele, o baixo pH estomacal, e aí, né, as nossas células de defesa, anticorpos, interferon, né? E o vírus, então, para ele ser bem sucedido nesse processo, ele tem que, né, atravessar essas barreiras. E isso também influencia nesse processo de seleção natural, né? Então, porventura, aqueles vírus que sofreram mutações e que têm, né, uma modificação na sua estrutura, eles podem ter mais chance, né, de conseguir, então, replicar nesse ambiente hostil. Né? Então, né, como eu falei, nós temos aí as defesas intrínsecas, como a nossa pele, o baixo pH estomacal, a imunidade inata, né, os macrófagos, interferon, e depois a imunidade adquirida, né, que basicamente são os anticorpos, né, e as células de defesa, aí, os linfócitos B, que produzem os anticorpos, e os linfócitos T, né, especialmente os linfócitos T citotóxicos, que vão matar as células que estão infectadas com o vírus. Então, os vírus, para eles terem sucesso, né, na sua replicação, eles precisam vencer todas essas etapas aí. Então, a gente usa um termo chamado de genética de gargalo, que está relacionado a isso. Então, inicialmente, você tem uma população parental, essa população ela vai ser reduzida e os indivíduos que sobrarem dali vão dar origem a uma nova população. Isso acontece tanto em relação às defesas do organismo, como também no uso de drogas antivirais. Bom, para a gente entender os processos, né, de mutações em vírus, a gente precisa conhecer o genoma viral, né? Então, sempre quando a gente está estudando o vírus, a gente tem que
saber se esse vírus, o genoma dele é de DNA ou é RNA. Né? Então, esse é o primeiro passo. Eu abordei isso com bastante clareza na primeira aula, né? Porque, se vocês lembram, né? O vírus DNA, ele vai replicar lá no núcleo da célula, porque é lá no núcleo da célula que a gente tem as enzimas necessárias para a replicação do vírus. E, por sua vez, um vírus RNA, ele vai replicar no citoplasma. Claro que há exceções, eu pontuei em relação a essas exceções, é importante vocês saberem sobre essas exceções. Né? Por exemplo, né, o poxvírus, embora ele seja um vírus DNA, ele consegue replicar no citoplasma. Como é que ele consegue fazer isso? Bom, ele leva as enzimas para conseguir replicar no citoplasma. Um exemplo de vírus RNA aqui, que embora seja um vírus RNA, ele replica no núcleo, é o vírus influenza. Né? Então, essas exceções, elas são muito importantes, inclusive, elas são, geralmente, né, em concursos públicos, no qual a parte da virologia entra, o pessoal gosta, né, de fazer questões relacionadas a essas exceções. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo do genoma de herpes vírus, por exemplo, que é um vírus DNA, que tem um genoma relativamente grande, cerca de 150 mil pares de base, onde ele tem uma região única longa e uma região única curta, que sintetiza cerca de 70 genes. Né? Entre eles, né, os genes que formam, por exemplo, né, que vão estar entremeados aqui no envelope, que são as glicoproteínas de superfície, que vão se ligar ao receptor das células. Né? Então, é importante a gente, né, conhecer o genoma, estudar o genoma para entender, né, como essas mutações elas vão refletir em mudanças, né, na estrutura viral. E, consequentemente, isso vai ter reflexo na infecção do vírus. Outro ponto importante é o tipo de genoma. Né? A gente comentou na primeira aula que os vírus RNA eles têm uma taxa de mutação maior, né? Porque a enzima RNA polimerase ela erra mais, ela tem uma taxa de erro de 10 a menos 4, ou seja, a cada 10 mil nucleotídeos adicionados há um erro. Por sua vez, as DNA polimerase elas erram menos, elas erram, né, cada 10 a menos 7, ou seja, um erro a cada 10 milhões de nucleotídeos adicionados. Então, isso faz com que os vírus DNA eles sejam mais estáveis. Né? Por sua vez, os vírus RNA eles vão mutar mais. Né? E isso acontece, né? Por exemplo, com o vírus da dengue, com HIV, com o vírus da hepatite C. E essa mutação, né, esse erro provocado pela polimerase, ele aumenta, então, a taxa de mutação do vírus e isso torna, né, mais difícil para o organismo combater esse vírus. Né? Então, ele tem mais chance de escapar do sistema imune, né, e, consequentemente, ser transmitido para novos hospedeiros suscetíveis. Né? Então, é sempre um desafio, né, trabalhar com vírus RNA, né, combater uma infecção por vírus RNA em relação ao vírus DNA. Né? Mas a gente vai ver que, embora o vírus DNA ele mute menos que o vírus RNA, ele tem outros processos de evolução, como é a recombinação, que a gente vai falar a seguir. Né? Mas outra questão que é importante é se o vírus ele é segmentado ou não. Ou seja, se o genoma dele é um segmento único, codifica todos os seus genes, ou se o seu genoma é dividido em vários segmentos, como, por exemplo, o vírus da influenza, que é dividido em 7 ou 8 segmentos, e cada segmento, né, ele codifica um gene diferente. Né? Então, o fato dele ser segmentado, a gente vai ver isso aqui hoje com o vírus influenza, favorece que os vírus eles troquem esses segmentos. E isso também auxilia nesse processo de mutação. Né? Então, vejam só como é importante a gente estudar a estrutura, né, do vírus. Porque se a gente entender isso, se a gente saber, quando eu falar de influenza, eu vou lembrar, é um vírus RNA, ele está suscetível a mutações. Além disso, ele é um vírus RNA segmentado, então ele pode trocar segmentos. Então, são características que fazem com que ele
seja mais suscetível a mudanças, né? E aí, né, os vírus eles podem mudar, então, sofrer mutações, tanto por mutações, ou recombinações, ou rearranjo. Nós vamos estudar esses três tipos, né, de modificações que acontecem nos genomas virais. Tranquilo até aqui, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, tá? Ou pedir a palavra e falar, tá bom? Tá bem, então vamos lá. Bom, então, eu acho que na primeira aula também tinha esse quadro aqui, que é uma classificação de Baltimore. O Baltimore, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1975 de medicina, né, porque ele estava estudando, então, o vírus da hepatite B, e ele descobriu, né, que embora era um vírus DNA que sofria transcrição reversa, e no qual, né, o DNA, o RNA dava origem a DNA através da transcrição reversa, e aí ele fez essa classificação para facilitar o entendimento. Então, como eu mencionei, nós temos vários tipos de genoma virais, né? Nós temos vírus com genoma DNA fita dupla, fita simples, vírus RNA, né, fita simples, e quando a gente fala de vírus RNA fita simples, a gente pode ter dois tipos de genoma. Quando ele está no mesmo sentido do RNA mensageiro, ou seja, ele já está pronto para ser traduzido em proteínas, a gente fala que esse vírus tem a polaridade positiva. Quando ele está no sentido inverso, né, a gente fala que ele tem a polaridade negativa. Então, ele precisa ser transcrito primeiro para depois ser traduzido. E nós também temos os retrovírus, né, que são vírus que têm que passar por esse processo de transcrição reversa para dar origem, então, a um DNA intermediário que depois vai ser inserido, né, no genoma do hospedeiro. E temos também vírus DNA fita dupla, né? Então, todos esses tipos de genoma, eles têm que chegar a um denominador comum. E quem que é esse denominador comum? É o RNA mensageiro, né? Então, eles precisam ser transcritos para poderem ser traduzidos em proteínas. Por que isso é importante? Porque é através das proteínas virais que o vírus ele vai, né, produzir novos vírus, é através das proteínas virais que ele vai tomar conta da maquinaria celular e colocar essa maquinaria celular para trabalhar a seu favor, né? Então, inclusive alguns autores, né, gostam de dizer que os vírus, na verdade, são parasitas da síntese proteica da célula, tá? Então, esse quadro é uma maneira de simplificar, né, os diferentes tipos de genoma, né, e o processo, né, pelo qual todos eles têm que passar, que é, né, a transcrição para dar origem, então, a RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteínas. Bom, começando então com as mutações, né? Então, a gente vai falar das mutações pontuais. Elas são provocadas principalmente, né, devido a erros na polimerase. Então, como eu mencionei, a DNA polimerase ela tem uma taxa de erro menor em relação à RNA polimerase, né? Isso faz com que os vírus RNA eles, né, sofram mais mutações. Inclusive, alguns deles, como dengue, né, HIV, hepatite C, a gente usa o termo quase espécie, né? Além dessas mutações espontâneas, também pode, durante o processo de replicação, os vírus podem dar origem a mutantes defectivos. O que é isso, por exemplo? Então, vocês lembram lá as várias etapas do processo de replicação, né? Começa lá com a dissorção, penetração, né? A dissorção é a ligação do vírus ao receptor celular, depois ele vai penetrar através da membrana plasmática, aí ele vai sofrer o desnudamento. Se for um vírus DNA, ele tem que ir lá no núcleo da célula, que é o caso aqui, é um herpes vírus, né? E aí ele vai copiar, né? Fazer cópias do seu genoma, vai montar novas partículas virais, e essas partículas virais vão sair da célula. Se o vírus é envelopado, ele vai pegar um pedacinho da membrana plasmática ali para formar o seu envelope, né? Essa estrutura, né, o envelope viral, ele não é produzida pelo vírus, né? Na verdade, é um pedacinho da célula quando o vírus faz. E aqui, essa imagem, na verdade, ele mostra que, né, como o vírus ele produz
milhares, milhões de partículas virais, parte dessas partículas virais, se sair sem uma enzima, ou, no caso aqui, exagerou, né, mas se sair, né, sem o genoma, vai ser uma partícula defectiva, ela não vai funcionar. Então, isso pode acontecer. Bom, essas mutações, elas podem ser induzidas, né? Tem várias formas da gente induzir esse processo de mutação, né? Uma bem conhecida, por exemplo, é os raios UV, né? E também raio-x e componentes químicos, né? Então, quando a gente é exposto à luz UV, o que acontece, né? Formam dímeros de timina, né? Felizmente, a gente tem um mecanismo, né, que repara isso, né? Por isso que, né, quando a gente é exposto ao sol, a gente, né, pessoas que, por exemplo, não têm esse controle, esse mecanismo, elas têm um risco maior de câncer de pele, né? Então, a luz UV, ela forma esses dímeros de timina e isso, né, compromete, então, a replicação do genoma viral. Nós temos também compostos que se ligam ao DNA, por exemplo, né? O brometo de etídio, ele se liga entre a dupla fita, né? E é assim que a gente consegue visualizar, né, o DNA quando a gente está fazendo uma eletroforese, né? Então, esses compostos que unem, que se ligam ao DNA, também podem causar mutações, né? E as mutações pontuais, que nós temos 3 tipos, né? A mais comum é a substituição de nucleotídeo, né? Então, a polimerase ela está fazendo a cópia, né, da fita, e quando ela vai adicionar um determinado nucleotídeo, ela adiciona, né, ela copia essa fita de maneira errada, né? Então, há uma substituição ali. E isso, consequentemente, vai refletir lá, né, na produção de proteínas virais, né? Porque pode dar um erro, pode dar origem a uma proteína truncada ou pode não alterar esse processo, né, já que o código genético ele é degenerado. Alguns códons, né, alguns aminoácidos, eles são codificados por mais de um códon. E também pode acontecer inserções e deleções. Então, nesse processo, a polimerase ela adiciona o nucleotídeo a mais ou ela não adiciona esse nucleotídeo. Isso vai refletir na fita final. E inserções e deleções são mais raras porque quando a gente insere ou deleta o nucleotídeo, a gente está alterando o códon, né, da proteína. E isso pode fazer dar origem a uma proteína truncada, né? Então, o mais comum são substituições de nucleotídeos. Bom, quando a gente tem uma alteração, né, uma mutação, ela vai ter um reflexo no nosso fenótipo, né? Quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando das características externas observadas em um organismo. No nosso exemplo, por exemplo, né, a gente está falando aqui da cor dos olhos, do tipo de cabelo, da cor do cabelo. Então, isso é um fenótipo que é a característica de cada um. E como é que a gente analisa esse fenótipo em termos de vírus, né? A gente avalia essa alteração em relação ao tamanho de placa, por exemplo. Então, quando a gente, né, infecta uma célula com um vírus, né, ele lisa, ele mata essas células e forma pequenos buracos nessa monocamada, né? A gente chama esses buracos de placas virais, né? Então, se a gente observar aqui, a gente tem 2 placas aqui, uma no qual as placas virais elas estão pequenas e aqui elas estão grandes, quase coalescentes, né? Então, essa mutação, né, ela pode provocar uma alteração no fenótipo do vírus, né? Então, se ele sofreu uma mutação, por exemplo, no gene que codifica a glicoproteína, que se liga ao receptor celular, e ele passa a ter mais facilidade de se ligar a esse receptor, né? Então, mais vírus vai conseguir entrar na célula, mais vírus vai ser produzido, então eu posso ter placas virais maiores em função dessa mutação, né? Então, é assim que a gente avalia essa mutação nos vírus, né? Outra forma de avaliar essa mutação é avaliar a resistência a drogas, né? Então, para vírus, a gente usa drogas antivirais. Então, se o vírus ele sofre uma mutação, pode ser que ele se torne, né, resistente àquela droga antiviral. Isso acontece, por exemplo, com bastante frequência, né, nos pacientes que estão sendo tratados, né, que são HIV positivos e recebem, então, esse tratamento, né, antiviral, antirretroviral.
Então, o que a gente faz na prática? A gente acompanha, né, o número, né, de cópias do vírus, né, a gente acompanha essa carga viral, e quando a gente observa que essa carga viral ela começa a aumentar, a gente tem que trocar o princípio ativo, né, do medicamento, porque aquela população está ficando resistente, né? Então, por isso que a gente tem várias drogas para usar, né, nos pacientes que são HIV positivo. Outro exemplo é o vírus influenza. Algumas cepas de vírus influenza são naturalmente resistentes aos antivirais, né? Então, a gente tem, por exemplo, um antiviral que age na proteína M. Então, durante o processo de replicação do vírus influenza, então ele vai fazer ali a dissorção, penetração, e para acontecer esse processo de desnudamento, tem uma proteína que fica, né, aqui no envelope, que ela é chamada de proteína M, é uma proteína canal. E o que ela faz? Ela permite o influxo de íons H+ para o interior do vírus. E isso é fundamental para que aconteça o desnudamento, né? Então, nós temos alguns antivirais que eles agem impedindo, né, bloqueando essa proteína canal aqui. Então, se o vírus, se ele sofre uma mutação no gene que codifica para essa proteína canal, pode ser que essa droga antiviral não vai mais funcionar contra o vírus. Tá? Outra forma de avaliar também alterações no fenótipo é mutantes que são sensíveis à temperatura, né? No nosso trato respiratório, então muitos vírus, né, são vírus respiratórios e nos infectam através do nosso trato respiratório superior. Então, quando a gente avalia aqui a temperatura da mucosa, né, principalmente na entrada da mucosa nasal aqui, essa temperatura de replicação inicial do vírus aqui, ela é mais baixa do que a temperatura interna do nosso corpo, que é 37 graus, né? Então, a gente pode utilizar desse artifício para, por exemplo, obter um mutante que ele só consiga replicar a baixa temperatura. A gente usa isso para algumas cepas vacinais, né? Então, é um vírus que ele consegue replicar só aqui no nosso trato respiratório superior. Então, ele não consegue replicar lá nos pulmões, porque ele sofreu uma mutação e ele foi adaptado a uma baixa temperatura, né? Então, isso também pode ser uma alteração fenotípica que pode ter uma finalidade, uma utilidade, né? E outra forma também da gente avaliar essas mutações nos vírus é vírus que é deficiente em alguma enzima, né? Então, nós temos enzimas que não são essenciais para a replicação do vírus, que ele consegue replicar. Um exemplo é a timidina quinase, em herpes vírus, que ela é importante no processo de infecção dos neurônios. E a gente pode fazer um mutante TK-, né, no qual essa enzima ela não vai ser funcional, né? O gene que codifica para essa enzima, a gente faz uma mutação e o vírus ele vai ter dificuldade de infectar neurônios, né? Então, ele vai ter uma deficiência no seu processo de replicação. Então, também a gente pode usar desse conhecimento para fazer, por exemplo, né, uma cepa vacinal com uma mutação no gene da timidina quinase. Né? Esses mutantes atenuados, eles são muito utilizados, né? Então, um exemplo aqui, todos nós aqui tomamos a vacina contra o vírus da febre amarela, né? Então, essa cepa do vírus da febre amarela, né, a vacina contra o vírus da febre amarela é uma vacina viva atenuada, né? E como é que foi feito para atenuar esse vírus, né? Esse vírus, ele foi obtido lá na década de 1940, né? E a obtenção desse vírus foi através da passagem em ovos embrionários. Então, o vírus da febre amarela, ele é um vírus que ele replica ou em primatas ou em mosquito, né? Então, quando a gente pega esse vírus e força ele, faz muitas passagens numa espécie heteróloga, que é o caso de aves, né? Então, eu passei em ovos embrionados, mas passei assim, eu fiz 1000 passagens em ovos embrionados. Então, eu adaptei aquele vírus né, a uma espécie heteróloga. E quando você pega esse vírus que então foi adaptado
né, em ovos embrionados e retorna ele, né, para os mamíferos, no caso, para usar, né, para os primatas, para usar como vacina, ele sofreu atenuações, ele não consegue mais causar a doença. Então, essa é uma forma de atenuar um vírus, né? Claro que hoje a gente tem ferramentas moleculares, né, como a CRISPR-Cas9 e outras ferramentas que a gente pode usar para fazer essas alterações genéticas e fazer essa atenuação. Mas esse é um exemplo, né? E a gente faz isso também para estudar a patogenicidade, para conhecer, então, por exemplo, se eu deletar ou fizer uma alteração, né, nesse gene do vírus, o que vai acontecer, né, em relação à sua patogenicidade? Será que ele vai ficar mais ou menos patogênico, né, com essa alteração? Então, a gente faz isso também para estudar a patogenicidade. E também, claro, para o desenvolvimento de vacinas, a exemplo aqui, né, da vacina da febre amarela, né? Então, um outro exemplo, né, esse gene GE aqui, então o herpes vírus ele tem várias glicoproteínas, né, na sua superfície, e uma delas, essa glicoproteína E, ela é considerada um gene não essencial. Então eu posso fazer um mutante GE-, né, e esse vírus ele vai conseguir replicar ainda, mas ele vai ter uma certa dificuldade de fazer a disseminação célula a célula, né? E posso utilizar, então, esse mutante GE- como uma cepa vacinal, né? A gente usa isso para bovinos, por exemplo, né? Então, ele vai perder essa glicoproteína G e GE, e ele vai ter dificuldade de fazer, então, a disseminação célula a célula, né? Sem a presença dessa glicoproteína. Então, também é uma forma de eu fazer essa atenuação do vírus. Bom, ficou claro, então, o que são essas mutações pontuais, né? E os reflexos, né, que elas trazem, então, né, no fenótipo viral e a forma como a gente avalia esse fenótipo viral. Agora a gente vai falar de um outro processo, né, de mutações, né, que acontece nos vírus, que é o processo de recombinação, né? Então, nós temos esse processo de recombinação nas nossas células, né? Isso acontece naturalmente, né, durante o processo lá de crossover, né, onde há uma troca lá de um segmento do cromossomo, né? Isso aconteceu em todos nós aqui. Consequentemente, as células elas possuem então enzimas que são chamadas de recombinase, que conseguem fazer esse processo de recombinação. Então, os vírus DNA, eles usam essa estrutura das células, essas enzimas das células, para também sofrer recombinações e trocar segmentos do seu genoma, né? Então, como o vírus DNA ele está menos suscetível a mutações, porque a enzima DNA polimerase ela erra menos, né? Mas ele pode sofrer modificações através desse processo de recombinação. Então, ele pode trocar um segmento do genoma, isso vai alterar, então, né, os genes que estão sendo, né, codificados e expressos ali, né? Então, a recombinação, né, na sua definição, é a troca de informações entre dois genomas, né? E o vírus ele usa, então, essa estrutura, esse sistema de recombinação do DNA da célula, né? É mais comum em vírus DNA, mas também acontece em vírus RNA. Um exemplo, né, recente, né, são os coronavírus. Então, nesse processo de evolução dos coronavírus, a recombinação ela foi essencial para que o vírus conseguisse adaptar, né, a mamíferos, né? Na verdade, ao ser humano, para que ele conseguisse fazer esse processo de spillover, né? Porque é um vírus que originalmente, né, infecta morcegos, e ele foi sendo transmitido para outras espécies até chegar no ser humano. Então, nós tivemos aí espécies intermediárias. E nesse processo, né, essa mutação por recombinação, ela foi essencial para dar essa habilidade do vírus para infectar novas espécies até chegar ao ser humano, né? Então, para acontecer esse processo de recombinação, eu preciso que, né, os vírus eles troquem segmentos do seu genoma,
usando então essas enzimas, as recombinases, né? Essas enzimas elas reconhecem regiões específicas do genoma, né? Onde, por exemplo, pode haver ali, né, nucleotídeos repetidos ou uma certa sequência de nucleotídeos que permite que essas enzimas recombinases elas reconheçam, então elas clivam essa região e elas podem promover então essa troca de segmentos, né, e dar origem então a novos recombinantes, né? E a gente pode usar isso para o desenvolvimento de vacinas, né, para tratamentos e também para estudo de patogenia, né? Um exemplo, né, é uma vacina contra o vírus da raiva, né? Então, eu posso usar o vírus vaccinia, né, que é um poxvírus, né? Ele contém uma enzima chamada TK, então eu posso usar esse processo de recombinação e trocar essa enzima, que é uma enzima, né, não essencial, né? Então o gene que codifica para essa enzima, eu posso trocar ele, por exemplo, para o gene G do vírus da raiva, e aí eu vou ter um vírus vaccinia expressando, né, a proteína G da raiva, e posso usar isso como, né, um vírus vacinal, né? Vai ser um vírus vaccinia que vai expressar o gene G da raiva. E a gente faz isso, a gente usa isso, né, na prática, produzindo, por exemplo, vacina, né, para vacinar animais que podem transmitir a raiva, né? Aqui no Brasil não é o caso, o principal reservatório da raiva aqui é o morcego, né? Mas em países como na Europa, nos Estados Unidos, né, o guaxinim, a raposa, são os principais reservatórios do vírus da raiva. Então, lá eles fazem essa isca com esse vírus que sofreu esse processo de recombinação, hein, um vírus vaccinia que expressa a proteína G da raiva, né? E aí essas iscas aqui, elas são jogadas, né, por helicóptero no meio da mata, né? E aí o animal vai lá e come essa isca, e dentro aqui, né, tem um, né, quando ele morder essa isca, ele vai rasgar esse saquinho e vai, é uma vacina oral, né? E ele vai tá vacinado então contra o vírus da raiva, né? E né, eu sempre comento isso, né? Isso foi um modelo, né, de vacinação elaborado para esse reservatório do vírus da raiva, né, que principalmente, né, na Europa e nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, nosso reservatório é outro, é o morcego. Então a gente também tem que pensar numa forma que a gente poderia desenvolver uma vacina que fosse eficaz para vacinar, né, morcegos contra a raiva, por exemplo. Bom, outro exemplo, né, de processo de recombinação é a vacina contra HPV, né? Então, o HPV, ele é um vírus não envelopado, né, um vírus papilomavírus humano, que causa, então, o câncer de colo do útero, uma doença importante, né, uma das principais formas de câncer em mulheres. E, felizmente, após, né, o uso da vacinação, então, os países que vêm usando essa vacina de maneira expressiva, eles têm reportado aí uma diminuição, né, expressiva no número, né, de câncer de colo do útero, né? E essa vacina é uma vacina de subunidade. Então, o que, que a gente faz, na verdade? A gente pega o gene L1, que é o gene que codifica a proteína do capsídeo, né? Essa proteína, ela, quando ela está na sua forma ativa, ela monta o capsídeo, ela forma, então, esse capsídeo. Então, a gente pega só essa proteína, a gente clona ela num plasmídio e adiciona esse plasmídio em levedura. Então, através desse processo de recombinação, né, vai ter a expressão, então, desse gene L1 e, como essa proteína ela forma o capsídeo, vão formar capsídeo ocus, né? Não vai ter o genoma, vou ter só o capsídeo do vírus. Esses capsídeos são purificados e adicionados na vacina. Portanto, é uma vacina muito segura e muito eficaz, né? Esses capsídeos ocos aqui, eles são chamados de VLP, né, que seriam virus-like partículas, ou partículas como vírus, né? Então, tem várias vacinas que são produzidas dessa forma, né? Então, como eu mencionei, o HPV é uma forma importante de câncer de colo do útero, né? O papilomavírus, ele replica, né, nas camadas basais da nossa pele, e ele precisa dessa diferenciação celular, tanto é que a gente não consegue replicar esse vírus em cultivo celular, né? A gente
que a gente sabe, né, dos processos de, de estudos, né, de infecção, não é através de replicação in vitro, é estudos em vivo, né? Então, quando a gente não consegue isolar o vírus e multiplicar, a gente acaba sabendo pouco da sua forma de replicação, mas o fato é que a gente não consegue replicar essa estrutura, né, da pele, essa estrutura basal da pele com as várias camadas. Então, o vírus ele precisa dessas diferentes camadas aqui para fazer essa replicação. E o que acontece é o seguinte: o papilomavírus, durante seu processo de replicação, alguns genes dele, que é o gene E6 e E7, eles causam alteração nessas células, e essas células elas começam a produzir muita queratina, né? E formam, então, inicialmente pequenas verrugas, e essas verrugas elas podem evoluir, então, para um processo, né, cancerígeno, né? Nesse processo, para que aconteça isso, né, tem outros fatores aqui concomitantes, como tabagismo, né, outras doenças por DSTs, número de gestações, que pode favorecer esse desenvolvimento, então, do câncer, né? Então, é muito importante, né, se vacinar para estar protegido contra essa doença. E, por fim, a gente vai falar aqui dos rearranjos, tá? Então, agora a gente vai falar da terceira forma, né, de mutação, que são os rearranjos, né? Então, para acontecer o rearranjo, ele só vai acontecer com vírus que tem genoma segmentado, né? Porque o rearranjo é a troca de segmentos entre duas variantes do vírus, né? E para que isso aconteça, eu preciso que essas duas variantes elas infectem a mesma célula ao mesmo tempo, né? Então, isso faz com que seja um processo, de certa forma, raro, o que é bom para nós, né? Mas ele pode acontecer. Então, quando os dois vírus eles estão replicando na mesma célula, né, o que vai acontecer? Eles vão produzir, então, proteínas virais e vão produzir cópias do seu genoma. E, como são dois vírus diferentes, na hora que eles forem ser empacotados, eles podem ser empacotados com segmentos, né? Um vírus pode ser impactado com segmento de outro vírus. Aí ele vai dar origem a um vírus diferente, né? Um recombinante, né? Então, esse é um processo muito importante, né, na evolução dos vírus influenza, como a gente vai ver a seguir, né? A gente também pode usar esse processo de rearranjo para produzir vacinas. É o que a gente faz, por exemplo, para a vacina contra o rotavírus. O rotavírus também é um vírus segmentado, ele pode ter até 11 segmentos, né? Então, a gente usa essa estratégia do rearranjo para produzir vacinas contra o rotavírus, né? Bom, como eu estava mencionando, né, então o vírus influenza, ele é um vírus que ele possui vários hospedeiros, né, entre humanos e animais, né? O principal reservatório são as aves. É um vírus que pode causar, então, altas taxas de infecções e também mortalidade. E essa natureza do seu genoma, né, é um genoma RNA, ou seja, ele está suscetível a mutações, e segmentado, ele pode trocar segmentos. E aí, essas características, né, do genoma, eles podem dar origem a dois tipos de mutações. As mutações pontuais, que são provocadas por erro na polimerase, e os rearranjos, que acontecem por trocas de segmentos, né? Então, nós temos aí 4 tipos de influenza: A, B, C e D. O influenza A é o principal deles, é o que pode causar, então, as pandemias. Ele infecta aves e mamíferos, aves são o principal reservatório. Ele tem 8 segmentos que codificam até 12 proteínas e é um vírus com alto potencial pandêmico, né? Então, aqui está a estrutura do vírus, é um vírus envelopado, né? Onde as principais proteínas de envelope é a hemaglutinina e a neuraminidase, né? E que são cada uma delas codificada por um segmento. Aqui, ó, um segmento codifica a hemaglutinina e o outro codifica a neuraminidase, e também outras proteínas virais, né? A polimerase, né? A proteína canal aqui, ó, né? A M2 aqui, que é a proteína canal, que é aquela que
que age, né, no processo de desnudamento do vírus, né? Então, cada um desses segmentos codifica um gene diferente, né? Então, é um vírus envelopado. No envelope, a gente tem essas glicoproteínas de superfície, né? A HA, que vai se ligar ao receptor celular, que é o ácido siálico galactose, né? A proteína, né, a neuraminidase, que vai clivar o ácido neuramínico que está presente no nosso muco, né? Então, o vírus ele penetra, né, na nossa mucosa nasal, e como é que ele faz para ele acessar, então, essas células da mucosa? Já que as nossas células da mucosa ela está revestida por esse muco, né, que é uma proteção natural. Então, o vírus ele desenvolveu esse mecanismo, então ele tem essa glicoproteína de superfície, que é a neuraminidase, que ela consegue, então, clivar o ácido neuramínico, e com isso ele consegue acessar o receptor celular, né? Então, por isso que essas duas glicoproteínas elas são tão importantes no processo de infecção do vírus, né? Então, cada um desses segmentos vai codificar, então, uma proteína diferente, e todas elas são importantes durante o processo de replicação do vírus, né? Então, ele é um vírus RNA, ele vai replicar no citoplasma, mas ele é uma exceção. Ele precisa ir lá no núcleo da célula. Por que, embora ele seja um vírus RNA, ele precisa ir lá no núcleo? Porque, na sua estrutura, os RNAs dos vírus influenza, eles não têm o CAP e a cauda de poliar, que são estruturas que protegem o RNA mensageiro quando ele está aqui no citoplasma, né? No citoplasma, a gente tem a presença de enzimas, né, que são as RNases e DNases, que degradam, então, né, DNAs e RNAs exógenos, e para que o RNA mensageiro não seja destruído, ele precisa, né, do CAP e a cauda de poliar. A maioria dos vírus, eles têm estruturas semelhantes ao CAP e à cauda de poliar, e os vírus que não têm, como é o caso do vírus influenza, ele precisa ir no núcleo. Então, por isso que ele é uma exceção. Então, embora ele seja um vírus RNA, ele precisa ir lá no núcleo para replicar o seu genoma, né? Então, ele vai produzir cópias do seu genoma, vai produzir proteínas virais, que vão ser montadas numa nova partícula, e quando ele sair do genoma, quando ele for sair da célula, ele vai pegar um pedacinho da membrana plasmática para formar seu envelope. É assim que ele replica. E se nesse processo de replicação dois vírus diferentes infectarem a mesma célula, eles vão produzir segmentos e eles podem trocar esses segmentos e dar origem, então, a um novo recombinante, né? Então, aqui mostrando, então, mais uma vez o ciclo replicativo, né? Então, o vírus envelopado, ele tem glicoproteínas de superfície, entre elas, né, a hemaglutinina, que se liga, então, ao receptor de ácido siálico galactose. Inclusive, na primeira aula, eu falei dessa diferença entre os receptores de aves, que é do tipo alfa-2,3, né? O carbono 2, né, do ácido siálico se liga ao carbono 3 da galactose. E em humanos, né, esse tipo de receptor é do tipo alfa-2,6. Então, isso faz com que vírus de aves tenham dificuldades de infectar diretamente, né, humanos. Mas o suíno, por exemplo, ele tem ambos os tipos de receptores. Então, ele pode se infectar com vírus de aves e com vírus de humano, e nesse processo de replicação pode dar origem a um recombinante. Então, o vírus vai entrar, vai sofrer, então, o processo de desnudamento. Esse desnudamento, aqui a proteína M2, a proteína canal, é importante para que aconteça um influxo de íons H+, e baixo pH. Uma vez que ele sofre o desnudamento, ele vai atravessar o poro nuclear, vai lá no núcleo, né? Então, embora seja um vírus RNA, ele é uma exceção, ele precisa ir no núcleo para pegar o CAP e a cauda de poliar. Ele vai produzir cópias do seu genoma e também proteínas virais, que vão ser montadas em novas partículas quando ele sair do genoma, quando ele for sair do seu genoma, né? Sua estrutura viral for sair da célula, ele vai pegar um pedacinho da membrana plasmática para formar um envelope viral, né? Então, essas duas glicoproteínas de superfície, a HA e hemaglutinina, né? Ela é a mais importante, junto com a neuraminidase. Nós temos vários tipos de hemaglutinina, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do vírus H1N1, significa que ele tem a hemaglutinina do tipo 1 e a neuraminidase do tipo 1. Quando a gente fala H5N1, eu estou falando de um vírus que tem
a hemaglutinina do tipo 5 e a neuraminidase do tipo 1, né? Então, nós temos uma grande diversidade de hemaglutininas, né? Tanto em aves, né? Principalmente aves, mas também outros hospedeiros, como em morcego, e essa diversidade ela pode dar origem a diferentes vírus, né? E a neuraminidase, né? Em humanos, o mais comum é a neuraminidase do tipo 1 ou 2, mas nós temos 11 genótipos diferentes. Então, também tem uma diversidade grande de neuraminidase, né? A vacina contra a influenza, essa que a gente toma, na verdade, é uma vacina de subunidade, né? Então, é uma vacina inativada de subunidade. Ela contém só hemaglutinina e neuraminidase, né? Então, é uma vacina muito segura, né? E quantas vezes a gente já não escutou, né, alguém falar, eu fui tomar a vacina contra o vírus influenza e fiquei gripado. É impossível, né? Porque primeiro que é uma vacina inativada, segundo que é uma vacina de subunidade. Então, portanto, é uma vacina muito segura, né? E vocês que vão trabalhar diretamente, né, vacinando as pessoas, é muito importante que vocês conheçam a composição das vacinas, que vocês possam, né, esclarecer para as pessoas, né, sobre essa composição, né? Claro, não precisa dar detalhes, mas falar, olha, é uma vacina segura, né, é uma vacina inativada, né, não tem perigo nenhum, né, para que esse tipo de informação, né, que é propagada, né, e muitas vezes chega até nós, diminua, né? Então, ou que seja divulgada uma informação correta, né? Então, a gente tem esse trabalho extra hoje, que é de combater, né, as fake news, sobretudo, né, fake news relacionadas à vacinação. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá. Bom, essa vacina, então, como é que a gente faz? Então, a gente pega os segmentos lá que codificam a hemaglutinina, a neuraminidase, a gente clona esses segmentos em plasmídeos e a gente produz, então, essa vacina em leveduras, por exemplo, e aí purifica, né, essas duas proteínas que vai estar presente na vacina. Então, portanto, é uma vacina muito segura, a vacina contra o vírus influenza, né? Bom, como eu mencionei, o principal reservatório, né, do vírus são aves, então a gente tem uma grande diversidade de vírus em aves e nós temos, então, alguns vírus de influenza que também infectam suínos. Em aves, o tipo de receptor é alfa-2,3, em humanos é principalmente alfa-2,6. Então, isso faz com que vírus de aves tenham dificuldade de infectar humanos diretamente, né? Então, é quase que uma barreira natural que a gente tem. Mas o problema é que algumas espécies, como é o caso do suíno, ele tem os dois tipos de receptores. Então, ele pode se infectar tanto com vírus de aves como de vírus de humano e dar origem a novos vírus. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2009, né? Em 2009, né? Por isso que essa pandemia de 2009, né, por H1N1, ela foi chamada de gripe suína, porque os vírus, eles passaram pelo suíno, se adaptaram e deram origem, então, a novos recombinantes através desse processo de rearranjo, né? Então, vejam só como, né, essa transmissão de vírus de aves e de humanos para suínos e vice-versa, né, teve importância nesse processo de evolução do vírus, né? Na verdade, nós também temos receptores alfa-2,3, mas eles estão no nosso trato respiratório inferior. Então, isso explica por que, por exemplo, tratadores de aves se infectam com vírus H5N1, que é um vírus específico, né, de aves, né, porque essas pessoas elas estão em contato muito próximo com as aves, veterinários também, né, e eles podem se infectar porque nós temos esses receptores lá no nosso trato respiratório inferior. É claro que você precisa de uma grande carga viral para que isso aconteça. Então, o mais comum é que nós temos esse vírus passando por uma espécie intermediária, que pode ser o suíno ou outra espécie, e chegando ao ser humano. Bom, e por que muitas vezes, né, essas infecções elas acabam acontecendo, né, lá na China ou na Índia, né, que são dois países superpopulosos. Então, essa superpopulação ela favorece a disseminação de vírus. Além disso, para alimentar um grande número de pessoas, você precisa também, né,
de proteína animal, né? Então, consequentemente, a gente cria, né, os chineses criam uma grande quantidade de animais e é muito comum lá esses mercados, né, de animais, no quais esses animais são comercializados vivos, né? Então, vejam só, eu tenho, né, várias espécies aqui colocadas próximas e também o ser humano. Então, isso pode favorecer isso que a gente está discutindo, dessa transmissão de um vírus de aves para o ser humano, como é o caso que aconteceu com H7N9, né? E olha aqui um outro exemplo, né? Quem é que não gostaria de comprar uns miúdos de aves aqui, né? Olha só com as questões de higiene e tudo mais estão sendo seguidas à risca aqui. Claro que não, estou brincando, né? Mas isso é para ilustrar, né, esse cenário aqui, onde você tem uma ave cagando em cima da outra aqui, né, e você tem o ser humano próximo, num ambiente de estresse, né, de alta lotação. Então, tudo isso aqui, ó, né, favorece essa transmissão de vírus e faz com que a China, né, ela seja, né, tem esse potencial para dar origem a novos vírus pandêmicos, né? Também, né, se cria uma grande quantidade de suínos. Na verdade, a China, ela é o maior produtor de suínos do mundo. O Brasil atualmente é o quarto maior produtor de suínos, né? Mas a China produz 10 vezes mais suínos. Ela nunca vai ser esse topo aí, nenhum país vai ultrapassar a China em relação à criação de suínos, porque eles é a principal carne consumida pela população e eles têm uma população muito grande, né? Então, essa grande população de suínos, ela também favorece essa ocorrência de spillover, né? Então, eventualmente, um vírus de ave infectar suínos e depois ser transmitido para o ser humano, né? E, além disso, né, o mundo hoje ele é conectado, a gente observou isso muito claramente na pandemia, a gente viu a pandemia surgindo lá na China e sendo, né, transmitida para outros países e ninguém conseguiu, né, evitar, né, que o vírus, né, que o SARS-CoV-2 chegasse, né, em outros países, né, dado essa conexão, né? Então, essa conexão aérea, ela favorece que o vírus rapidamente, né, atinja, né, outro continente aí e uma epidemia local, ela pode se transformar então numa pandemia, tá? Bom, então a gente viu que em relação ao vírus influenza, a gente tem uma grande diversidade viral, né? Nós temos então, né, as aves como principais reservatórios, nós temos, né, um vírus RNA que está suscetível a uma taxa alta de mutações, né? E também é um vírus segmentado que pode sofrer processos de rearranjo, né? E ainda nós temos espécies que podem se infectar tanto com vírus de aves como de humano, por isso que a gente chama o suíno de panela de mistura, né? E dá origem a novos vírus, que foi o que aconteceu em 2009, né? E aí nós temos uma definição, né, na verdade, duas definições que são usadas por essas mutações que acontecem com o vírus influenza. Inclusive, o pessoal gosta muito de cobrar essas definições em provas e em concursos, né? Então, essas mutações pontuais por erro na polimerase é chamada de drift antigênico, né? Elas acontecem com maior frequência e é isso que faz com que a cada ano a gente tenha que atualizar a vacina contra a gripe, né, devido a essas mutações pontuais. Por sua vez, o rearranjo, que é chamado de shift antigênico, ele já é um processo mais raro, mas ele acontece. Ele depende, então, que duas cepas diferentes infectem a mesma célula ao mesmo tempo, e aí, quando acontece isso, dá origem a um vírus para o qual a gente não tem imunidade, né? E aí ele pode dar origem a um novo genótipo que pode causar uma pandemia, como aconteceu em 2009, né? Então, enquanto a gente discutia muito lá qual seria, né, o próximo vírus pandêmico, lá em 2009, a gente achava que poderia ser o H5N1 e, na verdade, foi o H1N1 pandêmico, né? E como é que aconteceu esse surgimento, então, desse vírus pandêmico? Então, nós temos vírus influenza infectando suínos, que estão, os seus segmentos estão mostrados em rosa aqui,
nós temos uma grande diversidade de vírus influenza infectando aves, os segmentos estão mostrados em verde aqui, e nós temos vírus influenza, como o H3N2, infectando humanos. Então, o que acontece ao longo da história? Né? Essas espécies, elas, né, devido à proximidade, elas vão trocando esses vírus e vai acontecendo esse processo de rearranjo. Então, já era conhecida uma cepa mutante chamada, né, um vírus, é um mutante triplo, né, que já circulava em suínos, né? E aí, em 2009, essa cepa mutante, ela foi, né, houve um novo processo de recombinação através de um vírus H1N1 chamado de uma cepa, né, uma cepa aviária, né, que infectava suínos da Europa e da Ásia. Então, essa junção, né, essa troca de segmentos entre esse mutante, que já era, né, um mutante fruto de um rearranjo triplo, que já era conhecido, que já infectava suínos, né, com um novo mutante, né, essa troca de segmentos deu origem ao vírus pandêmico. Né? Então, houve então essa troca aconteceu em suínos, e aí nós tivemos um vírus mutante, né, fruto desse processo de rearranjo, para o qual a gente não tinha, né, imunidade. Então, esse vírus, ele conseguiu, então, infectar humanos e ser transmitido de humanos para humanos, que é o que você precisa para a ocorrência de uma pandemia. Né? E por que isso, né, é importante? Né? Porque quando a gente analisa, por exemplo, a hemaglutinina, que é essa glicoproteína de superfície, né, quando a gente compara lá o H1N1, né, que causou a pandemia de 1918, que foi a maior pandemia, né, com a estrutura dele, com a estrutura da H1N1, né, da hemaglutina do H1N1 pandêmico de 2009, todos esses pontos em vermelhos mostram mutações, né, diferenças que favoreceram, então, o vírus, né, a se ligar nas células e causar, então, a infecção. Né? E também, né, com essas modificações, os anticorpos neutralizantes que a gente tinha não foram suficientes para bloquear totalmente esse vírus. Né? E outra coisa que é interessante é que quando a gente estuda, então, né, a gente faz análise de evolução viral, comparando, então, os genomas, né, virais e analisando quando que essas trocas de segmentos aconteceram, a gente consegue observar que essas trocas de segmento, elas foram acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, lá em 79, em 92, em 98, até chegar em abril de 2009. Né? Então, isso também deixa claro que é muito importante que a gente continue estudando a evolução do vírus ao longo do tempo, para entender, né, que tipo de troca está acontecendo, quando ela está acontecendo, e inclusive para nos precaver em relação a isso e não ser surpreendido como a gente foi em 2009. Né? Então, lá, né, esse vírus surgiu no México, grande casos de, né, aumento de casos de pneumonia, de hospitalizações, né, muitas pessoas morreram por pneumonia severa. Depois ele chegou nos Estados Unidos, né, também causou um grande número de casos e mortes, né, afetou 214 países, 18 mil mortes e mais de 43 milhões de casos só nos Estados Unidos. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve um grande número de casos, né, notificados e confirmados, né, e vejam só os números. Né, em 2009, né, casos confirmados 3.500, em 2010, 0, e depois começou a aumentar de novo. Por que aconteceu isso, na verdade? Né? Porque em 2009 houve aquela campanha de vacinação, todo mundo estava com medo, né, do vírus, se vacinou, e depois, ao longo do tempo, as pessoas foram deixando de se vacinar. Então, essas campanhas de vacinação, elas são muito importantes. Né? Então, né, de tudo isso que a gente falou aqui, qual que é o reflexo, então, na clínica médica dessas alterações que a gente viu? Né? Desde mutações pontuais, recombinações e rearranjo. É a resistência a drogas antivirais, a ocorrência de surtos, epidemias e pandemias, e a necessidade de campanhas de vacinação. Né? Então, foi montado hospitais de campanha, e o principal, né,
essa vacina ela foi levada aonde o público está. Aqui, por exemplo, era uma central de vacinação que foi montada lá na frente do mercado público. Isso a gente, infelizmente, não viu durante a pandemia, né? Foi uma falha, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Eu lembro, né, lá em 2009, eu já estava aqui na URGS, era estudante da URGS, e eu lembro de ser vacinado, inclusive, no RU, né? Então, você tem que levar a vacina onde estão as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que evitar o contato entre pacientes doentes e suscetíveis a nível hospitalar, e quando gripado, a gente tem que, né, tomar uma série de cuidados aí, né, usar máscara, lavar e higienizar as mãos, proteger o rosto e evitar, né, ambientes fechados e ventilados. Então, nós vimos aí como as mensagens principais para a aula de hoje, né, que os vírus se replicam no ambiente hostil e produzem uma grande progenie, né, que mutação, recombinação e rearranjo são os três principais processos de evolução viral, que a recombinação ocorre com o vírus DNA, utilizando, né, o sistema de recombinação celular, mas também pode acontecer com o vírus RNA, e o rearranjo só ocorre com o vírus RNA com o genoma segmentado, né? Nós vimos que tanto a recombinação como o rearranjo são processos úteis na biotecnologia, no desenvolvimento de vacinas. A gente teve vários exemplos, né? Como, né, por exemplo, a vacina contra a raiva, no qual se utilizou o processo de recombinação, e a vacina contra a rotavírus, que se utilizou o processo, né, de rearranjo. E o rearranjo foi determinante para o aparecimento do vírus pandêmico H1N1 em 2009, e nós temos aí, né, um risco bastante grande, né, de uma nova pandemia por H5N1, com milhões de casos em aves, né, nos últimos 2 anos vem morrendo, né, mamíferos marinhos, aí, como lobos marinhos, leões marinhos, né, por exemplo, no ano passado foi dizimada a população de filhotes de lobos marinhos, né, 95% dos filhotes de lobos marinhos ali da Patagônia morreram, e esse ano nós temos casos, né, em bovinos de leite e também alguns produtores rurais. Então, é um risco bastante grande uma pandemia por H5N1. Aqui sugestões de leitura da meia-noite às 6, inclusive com vários artigos aqui que vocês podem ler, né, da meia-noite às 6 para completar o conhecimento relacionado à aula. Tá certo? Aqui está o meu e-mail, caso alguém tenha uma dúvida. Então, vamos retornar lá para a aula. Dúvidas em relação à aula de hoje? Essa aula ela vai permanecer gravada, né? Se não temos dúvidas, então, tá bem? Então, estudem o conteúdo da primeira aula, né? Para aqueles que não puderam estar presentes, vocês repassem, então, né, que a aula vai ficar gravada. Depois eu vou colocar o link lá para a gravação, tá? E se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar na quinta-feira também. Lembrando que quinta-feira, então, a aula vai ser presencial e vai ser na sala 502. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima, hein? Obrigado. Tá?